Hoje eu venho trazer uma análise da mulher na sociedade. Esse texto está no site direitofamiliar.com.br. Durante séculos, a mulher perdurou a imagem da mulher em condições equivalentes à de escrava humana, numa época em que ser livre significava basicamente ser homem. As funções primordiais femininas eram a reprodução, a amamentação e a criação de filhos. Analisando esse período medieval, tem-se que o tratamento para mulheres não se fez de outro modo, pois elas eram governadas pelo simples fato de serem mulheres. A morte, o trabalho, o sofrimento inseriram-se no mundo em decorrência da existência delas, e o controle sobre elas, bem como os castigos recebidos, eram atribuições dos homens. Aristóteles, o filósofo grego, explica que essa submissão das mulheres aos homens deu-se pela superioridade da autoridade masculina diante das vontades do casal, bem como da necessidade de as mulheres se guardarem no interior da família, cumprindo o papel de mãe e dando educação aos filhos. Segundo ele, elas não poderiam conduzir seus desejos e as relações com os outros, pois quem cumpria o papel de sobrepujá-las era o homem. O marco no que diz respeito à história das mulheres durante a Idade Média foi aquilo que vocês já conhecem, que é a conhecida caça às bruxas. Foi um genocídio praticado contra o sexo feminino. Na Europa e nas Américas, em que muitas mulheres sofreram agressões e até mesmo perderam suas vidas, consideradas feiticeiras. Na verdade, as bruxas eram mulheres que agiam contra o tradicional e questionavam o sistema. Será que isso mudou? Por isso que era preciso achar um motivo para que a sociedade se voltasse contra elas, a fim de que fossem queimadas, basicamente por serem do sexo feminino. Jacques Sprenger, inquisidor, publicou no século XV, no final do século XV, um manual da caça às bruxas, no qual fazia referência aos textos sagrados que mencionavam a criação da mulher, justificando sua inferioridade em decorrência de a primeira delas ter se formado de uma costela defeituosa do Adão. Oh Eva! Sendo por esse tal motivo um ser vivo imperfeito. Não se pode negar que a sociedade da Idade Média era uma sociedade masculina e os interesses giravam em torno dos homens. No final da Idade Média, começaram então a surgir os códigos que se referiam também à esfera feminina, mas a maior parte deles continha regras específicas que impunham restrições aos direitos das mulheres, tanto dentro quanto fora da família, atingindo a esfera pública e também privada. O que mais chamava a atenção nessas legislações era a evidência da inferioridade da mulher perante o homem. No final do período medieval, as mulheres passaram a assumir um importante papel no desenvolvimento econômico das cidades. Será que mudou alguma coisa? Surgiu um novo modelo de relação, então. Um novo modelo de relação de trabalho, tendo em vista o alto crescimento da economia urbana, e as mulheres passaram a ser inseridas nesse espaço que visava intercalar trabalho e cotidiano, no qual, com o casamento, o homem e a mulher formariam um núcleo de atividade econômica. Por mais que essa porta tenha sido aberta e tenha surgido a possibilidade das mulheres alcançarem independência social e profissional, que era o que todo mundo queria, as mulheres pelo menos, ainda havia conflito com os homens, impostos pelos ditames, ditames da economia, pela política, pelas mentalidades da época. Permanecia a grande ideia de a formação da mulher ser voltada para a área da família e da economia doméstica, não havendo possibilidade de ter uma formação profissional ou científica. No período renascentista, século XIX a XVI, o trabalho feminino foi também depreciado. As mulheres que trabalhavam eram desvalorizadas, mas nem por isso deixavam de exercer suas atividades. Que novidade!
pois as necessidades materiais de sobrevivência exigiam que assim fosse. Essa desvalorização acarretava o recebimento de remuneração inferior à dos homens e, consequentemente, havia a exploração da mão de obra feminina para que houvesse maior acúmulo de capital. A mulher, portanto, não foi afastada do trabalho. Ela foi incluída nessa esfera, mas em condições míseras. Diante desses obstáculos para participar do mercado de trabalho, muitas passaram a realizar a domicílio. Eram contratadas por alguém, algo comum no ramo da confecção, por exemplo, e presente até os dias atuais. Intelectualmente, os homens estavam em crescente desenvolvimento, enquanto as mulheres continuavam estagnadas. Até o século XIX, não se tinha registro de mulheres frequentando a universidade. Hoje está diferente, né? Graças à nossa luta. As mulheres perderam até a profissão de parteira, olha isso. Por quê? Porque foram substituídas pela obstetrícia, especialidade destinada aos homens, na época, né? Devido a esse tratamento dado a homens e mulheres e a inferioridade que eles eram submetidas, né? Elas eram submetidas, é que começaram a contestar a desigualdade de gênero no que diz respeito ao acesso ao trabalho e à educação. No período da Revolução Francesa, mulheres insatisfeitas com essa situação, né, tentaram então conquistar a mesma liberdade dada aos homens. A escritora Olympe Gouges, não sei se é assim que se pronuncia, indignada com a sujeição das mulheres à sociedade machista, propôs então a Declaração dos Direitos da Mulher, que ficaria então comparável à Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, pretendendo assim acabar com os privilégios dos homens. Este foi o marco dessa luta feminina pela igualdade, né? A escritora então, a Olympe, foi sentenciada, adivinha o quê? À morte, guilhotinada em 1739, sob a acusação de ter deixado de lado os benefícios do seu gênero e tentar ser um homem de Estado. As mulheres francesas não desistiram, elas continuaram a lutar e dentre algumas vitórias, né, algumas dessas vitórias alcançadas, estava o direito o direito ao voto, que passou a receber também o apoio dos católicos. É nesse período da história que o feminismo ganha forças e passa a ser visto como uma ação política organizada, cujo objetivo era reivindicar os direitos de cidadã. Diante das barreiras que eles colocavam, esse movimento passa a ter um discurso voltado para a luta das mulheres. Nos Estados Unidos não foi diferente, não. Do texto que falava todos os homens foram criados iguais, o conceito de homem englobava apenas o quê? Aqueles que eram do sexo masculino, excluindo mulheres, bem como os negros, os índios e também homens de baixa renda. Na Inglaterra, o feminismo foi marcado pela crítica de Mary, que também é uma escritora, né? Ela fez pensamentos de Rousseau, né? Ela pensou sobre o que ele disse. Ele acreditava que o homem pertencia ao mundo externo e a mulher ao mundo interno, devendo sempre estar a serviço do homem, né? A Mary contestou que existem diferenças naturais entre homens e mulheres, tanto de caráter quanto de inteligência, né? A suposta inferioridade da mulher dava-se pela sua educação. Então, o que ela fez? Propôs que as mulheres passassem a ter as mesmas oportunidades de formação intelectual, ali juntinho, bem como de desenvolver-se fisicamente, assim como os homens. Após o período da Revolução e com a chegada do século XIX, veio então o capitalismo, que trouxe consequências para a esfera feminina com a implementação de fábricas e o desenvolvimento da tecnologia. As mulheres passaram a trabalhar dentro do setor fabril, em atividades compatíveis com aquelas que elas exerciam já dentro de casa, né? Só que em condições degradantes e com remuneração sempre inferior à dos homens.
uma das justificativas para tal, para essa diferença, né, é de que não havia a necessidade de mulheres ganharem mais do que os homens. Olha, por quê? Porque elas tinham quem as sustentasse. No caso, quem? Os próprios homens. Agora, para finalizar, propõe-se uma reflexão sobre os dias contemporâneos, tá? Quantos homens empregados domésticos você conhece hoje? Não é ainda comum que vemos muitas mulheres exercendo, né, funções voltadas aos afazeres domésticos? Seria um reflexo de todo esse histórico mencionado acima? Em pleno século XXI, vem-se muito da realidade experimentada pelas mulheres há séculos e séculos anteriores. E aqui eu vou complementar com o que eu escrevi para eu não esquecer, tá? Que quando eu digo para vocês que fazer uma análise da sociedade, da mulher na sociedade, e que tudo isso é herdado, é disso que eu falo. As crenças do que é, do que é ser mulher e como é ser mulher, isso é herdado de gerações e gerações e gerações anteriores, tá? O que eu quero dizer com isso? Que isso é nisso que faz ligação com a constelação. Aí tem o link com a constelação. Por quê? Nós herdamos essa história. Herdamos isso daqueles que vêm antes de nós. Nós herdamos essas crenças do que é ser mulher, de como é ser mulher, que a mulher é inferior, de que a mulher ganha menos. E isso vai se propagando, isso vai continuando na nossa sociedade atual. Como é que a gente consegue mudar isso? Com autoconhecimento, conhecendo essa história, analisando essa história e dizendo sim para tudo isso como foi. E, gente, não foi fácil, a gente sabe. Mas aqui dentro, tá? Foi uma grande luta das mulheres que vieram antes de nós. E uma grande luta também dos homens que vieram antes de nós. Porque não foram todos os homens que pensaram assim. Alguns homens eram mais humanos e respeitavam a condição feminina. Não eram todos assim. Mas eles também eram pressionados pela sociedade. Então, quando a gente sai um pouquinho, distancia de tudo isso, olhando assim friamente para essa história, nossa, realmente foi muito difícil. Realmente foi muito doloroso. Realmente foi um grande desafio para as nossas gerações anteriores. Eu olho para tudo isso e, apesar do sofrimento e da luta, eu digo sim para tudo isso do jeito que foi. E agora, com autoconhecimento, respeitando toda essa história, eu peço a bênção da minha ancestralidade para fazer um pouquinho diferente. É só um pouquinho diferente. Percebe que a gente não precisa fazer uma revolução e mudar tudo, sabe? É um pouquinho diferente. É aceitar o que foi, do jeito que foi, e pedir essa bênção, essa autorização para fazer um pouquinho diferente. E se conseguir ainda mentalizar essa ancestralidade, olhando assim para homens e mulheres e dizer assim, nossa, foi tanto sofrimento, foi tanta dor, eu sinto muito pela dor de vocês, eu sinto muito pelo sofrimento de cada um de vocês, olha só. Eu sinto muito pelo sofrimento de cada um de vocês. Mas agora eu preciso fazer um pouquinho diferente. Por favor, me dê a sua bênção. E aí pode mentalmente olhar para a ancestralidade masculina, para a ancestralidade feminina e acolher tudo isso no coração. Eu sinto muito como foi. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer um pouquinho diferente. Aqui no meu lugar, um pouquinho diferente e abrindo espaço para as novas gerações também fazerem um pouquinho diferente. Assim como o exemplo do passarinho que coloca água lá no seu biquinho e vai apagar o incêndio, sabe? Cada um de nós podemos ser passarinhos, colocando um pouquinho de água no nosso biquinho e apagar esse incêndio. A gente não precisa fazer grandes revoluções, desde que a gente faça cada um a sua parte, cada um do seu jeito, da sua maneira, mas trabalhando
pelo bem comum, com autoconhecimento, com respeito e com responsabilidade. Espero que isso tenha feito sentido para vocês, tá bom? Fiquem com Deus.